Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Vamos aqui mais um vídeo de perguntas e respostas. Perguntas que vocês colocam abaixo dos vídeos postados aqui no canal do YouTube. E também algumas eventuais perguntas que são me enviadas no particular. Temos aqui então a primeira pergunta hoje. Por que sempre sou traída por quem confio? Mesmo sendo amiga e honesta com eles? É uma pergunta que é feita seguidamente porque traições sempre houveram em todos os tempos, entre todas as classes, entre todas as circunstâncias, não somente nos relacionamentos, mas também em amizades, profissionais, negócios. Enfim, a traição é uma quebra de confiança. Quando alguém se acha no direito de tirar proveito de alguém que confiava nele. Aqui eu acho interessante porque quem fez a pergunta disse, mesmo sendo amiga e honesta com eles. Esta é a pior possibilidade de traição que a gente pode suportar. Porque quando somos traídos por desconhecidos, de quem não somos amigos, de quem temos alguma encrenca, que não somos honestos com eles, então ainda dá para considerar que é uma disputa e é uma queda de braço e vence o mais forte. Porém, as traições mais dolorosas são realmente sofridas quando vêm de pessoas que somos amigos, que somos honestos, que tratamos bem, que confiamos. Isso é muito comum, porque nós temos que entender que o traído de hoje foi o traidor de antes. Já dissemos tantas vezes que a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, ela proporciona a lei do retorno. Algo que nós cometemos num tempo passado, remoto, distante, pode se manifestar novamente agora para que possamos harmonizar a equação. Se em vidas passadas você traiu, é bem provável, pela circunstância de hoje, que a tua alma, ao fazer o propósito, o plano encarnatório, pediu para passar pelo outro lado da moeda, ou pelo reverso, como se diz, passar pela traição, para encurtar o resgate da pendência que ainda havia. Obviamente que você poderia ter escolhido no plano de alma passar por uma doença, ter uma perda, tudo com uma dor equiparada, equivalente. Ou então, sempre a alma também coloca, olha, eu posso resgatar tal dívida fazendo boas obras, sendo honesta, sendo justa, sendo leal, sendo ética, fazendo a caridade, ajudando pessoas, ajudando uma causa humanitária. Porém, nós não sabemos das dívidas do passado. Então, a situação não aparece no dia a dia porque não temos consciência disso. Obviamente, a alma colocou assim, se eu não fizer isso ou aquilo, então eu vou passar pela lei do retorno, na mesma moeda. Aí eu me garanto. Lembrando que nós estamos na última encarnação nas provas e expiações aqui nesse planeta Terra. Se temos pendência de vidas passadas e não colocamos em dia o resgate, corremos sérios riscos. Obviamente, se a falta não é tão grave, talvez não impacte na frequência da nova Terra. Mas é bem provável que dívidas do passado não resgatadas acabem por impedir a ascensão da alma.
E quando a alma estava lá na quarta dimensão, no além-túmulo, ela sabia disso, tanto que pediu para passar pela situação. Sem compreender as leis de causa e efeito, a lei do retorno, fica difícil a gente aceitar certas coisas, como a traição, por exemplo. É óbvio que aquele que traiu ficou com a conta. Este corre, então, o risco agora de não conseguir a ascensão, porque talvez não consiga quitar essa dívida nesta encarnação atual. Nós estamos insistindo bastante nesta tecla. Olha, falhar agora, nesta última encarnação, pode ser decisivo. Decisivo para ir ao abismo de mundos ainda de provas e expiações, ser exilado da Terra. Seria uma pena. Por isso é muito importante o vigiai e orai, ou vigiar e orar, porque agora estamos no final. Perder-se agora, sair da reta final, pode ser tarde demais para que haja tempo. E de chegar na linha final, na bandeirada final, como dizemos, ainda em tempo. Por isso, todo cuidado, toda precaução, todo empenho, todo o interesse da gente, das pessoas, das almas, em fazer o melhor. Não importa a situação, não importa as dificuldades, faça o seu melhor. Veja bem, você perguntou aqui, mesmo sendo amiga e honesta com eles. Sim. Mas isso não importa. Você tinha a conta. Ser amiga e honesta com as pessoas talvez era apenas uma obrigação tua. Não vai pagar a conta devedora. Não está criando conta nova. Isso já também é importante. Mas a conta velha, como é que tu vai pagar? Não é só sendo amiga e honesta. É claro que aqui eu não vou fazer nenhum julgamento e não vou citar você como é o caso, mas muitas pessoas são amigas e honestas com alguém e se alguém trai, como no teu caso, porém essa pessoa que foi traída, ela também apronta para outras pessoas. Então ali tem também uma possibilidade de quitação ainda nesta vida. Porque quando a alma é mais ou menos boa, não precisa ser santo, como dissemos sempre, algumas falhas nesta vida ainda vai aparecer a oportunidade de quitar nesta vida. Então nem tudo é de vidas passadas. Mas na maioria das vezes as contas vêm na vida seguinte, então pode ser que realmente você esteja quitando uma parcela ou uma dívida de vidas passadas. Temos aqui mais uma pergunta, que diz o seguinte: a humanidade escolheu evoluir através da dor. É isso mesmo? Eu diria não. A humanidade não escolheu evoluir através da dor. Mas a maioria das almas encarnadas, se não for pela dor, não consegue evoluir. Justamente porque não sabem das vidas passadas. Então elas não fazem nenhum esforço. Aí alguém já me falou muitas vezes, mas que culpa temos se não lembramos das vidas passadas? O não lembrar das vidas passadas é uma estratégia para que a alma experiencie coisas novas. Mas a questão de lembrar das vidas passadas para saber as dívidas, isso não importa. Nós temos que ser honestos, temos que ser boas almas, mesmo que ninguém veja, mesmo que não tenhamos dívida de vidas passadas, porque é a característica da nossa alma ser boa e honesta, sincera, amorosa, amável, compassiva, respeitosa. Quando deixamos essas qualidades de fora e partimos para atitudes
negativas, então nós incorremos numa dívida que exige resgate obrigatório. É certo que nós temos dívidas das vidas passadas, senão não estaríamos encarnados. Ah, mas se eu sei que eu tenho dívida, eu vou me esforçar. Então se esforce, porque você tem dívidas. Todos nós temos. Eu já disse tantas vezes aqui, santo não está encarnado. Para que ia encarnar? Não precisa mais nada. Se estamos aqui é porque temos ainda alguns ajustes. Algumas lições, algumas dívidas, alguns karmas, alguns traumas, temos alguma missão também, mas temos que fazer algo, não viemos aqui a passeio. Não estamos fazendo um piquenique, nem estamos no recreio desta escola, estamos aqui em atividade. Portanto, fazer o nosso melhor. Fazer sempre com um pouco de esforço voltado ao bem. O mínimo necessário, mas temos que fazer. Não vamos ganhar de lambuja o passaporte para a nova terra. Temos que merecê-lo. E quem vai merecer o passaporte para a nova terra foi dito há 2000 anos pelo próprio Cristo Jesus. Os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Não tem outro jeito. E nós aqui colocamos em muitas oportunidades que precisamos de 3 pilares para a ascensão. 3 pilares éticos: amor incondicional, compaixão e respeito. Por tudo e todos. Tudo que é da criação divina. Então, não há muito o que dizer. Mas há muito o que raciocinar, refletir e, principalmente, agir. Vamos aqui para mais uma pergunta. O mestre Ascenso vive com sua família estelar? Como ele pode auxiliar os exilados? São 2 questões numa pergunta. Primeiro, então, vamos responder a primeira questão. O mestre Ascenso vive com sua família estelar? Não. Não, porque o mestre Ascenso é o fractal aqui do planeta que veio sozinho daquela mônada, não está junto com outra família. A família estelar eu entendo aqui que seria a mônada, ou então aquela, vamos dizer, humanidade, não sei se tem muitas humanidades pelo universo afora, mas daquela estrela de onde cada um de nós veio. Nós temos então 2 possibilidades. A nossa mônada mandou um fractalzinho de uma alma aqui para a Terra, somos nós. Uma vez ascensionado, é um mestre ascenso. Ele está integrado à sua alma superior, primeiro degrau, a primeira parcela dele mesmo, acima. Ele se integra como se fosse o caminho de volta. Ele se transforma numa alma, mas ele é uma consciência separada ainda, porque a alma ainda não é toda a família da mônada. Somente quem está lá em cima, na condição de super-alma, tem consciência das suas partes menores. Então ele não vive. E para que iria viver com os restantes das suas partes de consciência, se ele está garimpando por ali, como eu sempre digo? Experiências, trabalho, criação, criando. Ele não precisa se reunir. Não precisa viver com aquele grupo. E se for também relativo à sua família estelar, como, por exemplo, é um pleiadiano, é um arcturiano, é um andromedano, um siriano, enfim, qualquer família galáctica. Ele não vive lá com os outros, ele vai fazer o seu papel aonde ele estiver. Ele vai viver e conviver com quem está no seu mundo, no seu planeta, na sua estrela. E como ele pode auxiliar os exilados? Então, temos que entender aqui como tem mestres auxiliando cada um de nós aqui na Terra, enquanto estamos aqui numa situação experienciando provas e expiações
temos amparo de almas superiores. Mestres ascensos que já ascensionaram, que viviam aqui, e outros seres, outras almas que viveram em outros mundos e não encarnaram aqui na Terra, não tem problema. Na medida que eu, você e outras almas aqui sobem, ascensionam e se transformam em mestres ascensos, nós vamos poder auxiliar os exilados lá no planeta que eles terão que seguir o aprendizado. Nós saberemos onde eles estão, vamos fazer da mesma forma que hoje os nossos guias e mentores agem com nós. Não dá diferença. Claro, cada um tem a sua particularidade, mas é mais ou menos o mesmo método. Não vai ser diferente. Não é tão difícil de compreender quando compreendemos a mecânica da evolução. Vamos partir para uma outra pergunta. Existem seres estelares encarnados aqui na Terra? Se sim, em quais profissões? Também uma pergunta com duas ramificações. Primeiro, existem seres estelares encarnados aqui na Terra? Sim. Sim, vamos dizer que nem todos são fractais. Mesmo os fractais, eles são estelares, porque eles vieram de uma alma que está em alguma estrela. E aqui, quando você fala em estelares, são estrelas, planetas, constelações, galáxias. Não importa. São fora do planeta Terra. Mas vamos deixar de lado os fractais, porque também tem, sim, seres estelares encarnados. Existem, sempre existiram, eventualmente, algum ser estelar que vinha numa missão, mesmo correndo o risco de ficar preso na roda de Sansara, porque se ele caísse, a sua frequência não voltaria. O próprio Cristo Jesus, que era uma super alma, ele veio e corria o risco de não cumprir com a sua missão. Se ele resolvesse fazer o mal, porque ele tinha o livre-arbítrio, ele não ia ascensionar quando a sua alma desencarnou. Então, os seres estelares, que nós chamamos de sementes estelares, eles são almas que não estavam encarnadas e vêm aqui e encarnam na condição de humanos. Sempre houve aqui e ali algum ser desse tipo. Só que agora, nos últimos tempos, principalmente de 2000 para cá, e mais precisamente de 2012 em diante, cada vez mais, temos aqui muitas almas que são chamadas de sementes estelares encarnadas para ajudar, contribuir ainda mais, porque elas têm uma consciência já mais apurada, aí contribuem para que a Terra faça a sua transição de uma vez por todas e ajudar a humanidade. Eles vêm para várias missões. Uma delas é segurar, ancorar a energia mais elevada para que tudo se apresse agora, porque estamos no final e estamos um pouco atrasados, inclusive. Essas crianças, muitas delas são consideradas seres estelares ou sementes estelares, porque mesmo algumas que viveram na Terra alguma época, ascensionaram há algum tempo atrás e foram para mundos de quinta dimensão, porque não tinha que fazer nada aqui. Acabou o seu tempo de experiência e também de missão. E agora retornam como seres encarnados novamente aqui nessa última encarnação nossa, para nos auxiliar. Então tem várias possibilidades. Nós temos que entender que não existe apenas uma linha. Existe sempre um leque de opções em cada situação. Então existem sim seres estelares encarnados aqui na Terra. E a pergunta ainda pede, se sim, em quais profissões? Eu diria que em todas. Mesmo que algumas tenham alguns a mais ou a menos, não importa.
A profissão não importa. O que importa é o que aquela alma vai conseguir fazer aqui, dentro de um trabalho, de uma profissão que ela possa ter escolhido. Eu nunca pensei se tem uma profissão que tem mais ou menos seres estelares encarnados. Mas uma pequena tendência, eu diria que são as pessoas que trabalham com orientação espiritual, com as técnicas holísticas, aquelas que trabalham a alma das pessoas. Eu não vejo, por exemplo, um ser estelar que vem aqui numa profissão que não trabalha a consciência das pessoas. Para que ele viria? A não ser que ele venha para desenvolver, como o Tesla, por exemplo. O Tesla era um ser estelar. Foi, né? Porque ele veio aqui com uma sabedoria incrível. Teve muitos artistas famosos da música, da arte, como pintura, por exemplo, né? Eu acredito até que Leonardo da Vinci era um ser estelar, Beethoven era um ser estelar, porque se eles não vieram diretamente de um mundo e nunca tinham encarnado aqui antes, eles foram fazer estágio durante um período, depois de desencarnar já com uma consciência elevada, e retornaram. Tem muitos seres retornando agora. Então, nesta área dos seres estelares ou sementes estelares, tem muitas possibilidades. É preciso que a gente apenas considere que há essa possibilidade e ela é grande, não é tão pequena, não. Agora, identificar cada um, aí não é necessário. Às vezes uma pessoa que nós menos esperamos é uma semente estelar. Porque a gente não sabe da vida dos outros, não sabe da consciência dos outros. Não é aquilo que a pessoa mostra, é aquilo que ela é de fato. Seguindo então mais uma pergunta. Quando integramos na mônada, como fica a nossa consciência individual? É uma pergunta que também às vezes se repete aqui, porque é uma curiosidade. Então eu tenho meus eus superiores, as minhas versões mais elevadas de alma, que é a minha mônada, somos muitos da mesma consciência. Lembrando aqui mais uma vez que a mônada é uma consciência coletiva pertencente a um único espírito, o eu superior do eu sou. O átomo semente divino, ou seja, a centelha de luz da fonte criadora, sai como uma semente, depois ela se divide e cada pedaço vira uma consciência. Então, este átomo semente divino, ele se divide em 12 e 12 mais 12, 144 superalmas. É uma divisão para que cada parte da consciência consiga habitar mundos, porque seria uma força energética tão grande que uma superalma, sem ser dividida do átomo, ela seria apenas o átomo. O átomo é atômico, ele vai destruir tudo. Ele não consegue sair do Sol central. Ele precisa sair de lá e vai habitar periferias de sóis centrais do universo, do multiverso, de galáxias. E para habitar estrelas e planetas mais evoluídos ainda se divide em almas. E para habitar mundos de terceira dimensão, como a Terra, mundos das periferias das galáxias, onde a luz é muito pouca, mas o poder de criação é grande, porque está em formação, então ele se divide em fractais. Então essa consciência se divide em partes. Quando a parte é pequena, como nós aqui, o fractal, ascensiona, o que é ascensão? Sobe. Ele se integra à sua versão mais elevada, a uma alma. Ele não vai ver outra parte dele. Este é o ponto. As pessoas imaginam que chega lá, encontra a sua contraparte e diz, opa, eu sou a tua contraparte. Finalmente nós nos encontramos e vão sair de mão dada. E não é assim.
É apenas a nossa consciência limitada, num fragmento, que ela vai se unir a uma consciência mais elevada e vai se expandir. Nós vamos continuar sendo um individual, por isso a individualidade não muda. Então, respondendo à pergunta, quando integramos a nossa mônada, como fica a nossa consciência individual? Fica como sempre foi, só que uma consciência muito mais evoluída, mais expandida. Quando nós imaginamos que aqui nós tínhamos 1, 2% da nossa capacidade, do nosso sistema neural, cerebral, e quando recebemos a informação que ao ascensionar a nossa consciência passa de 1, 2% para 79%. 79% em 100, 79%. É quase inimaginável a nossa capacidade. Por isso nós vamos criar, desmaterializar, materializar, nos teletransportar, vamos nos comunicar telepaticamente, vamos viajar pelas estrelas, pelas galáxias, através dos portais, já na quinta dimensão. A quinta dimensão da Terra vai ter a consciência de quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Na medida que vai expandindo, chega a nona lá em cima, 100% da consciência. Então, nós vamos ver que nós vamos evoluir sem sermos dois. E um dia que nós vamos subir para uma super-alma, a consciência vai então ser totalmente diferente, inimaginável na nossa consciência de hoje, não sei como vai ser. Mas sei que nós vamos ter uma consciência tão grande que podemos criar galáxias, universos, multiversos. É uma coisa extraordinária. E quando nós chegarmos à super-alma, a nossa consciência sabe muito mais, porque ela integra todas as partes nossas dentro de uma super-alma. Que daí é uma parte em 144, dentro da mônada. É bem possível que um dia uma super-alma seja integrada novamente ao átomo semente para ver a visão do cosmo infinito. A visão que nós poderíamos dizer de Deus. Porque daí nós seremos um átomo semente. Como se fosse uma célula do Criador, de Deus, da fonte Criador. Então nós não vamos ver jamais uma outra parte nossa. Porque se somos consciência, não tem como dividir a consciência. Nós temos a integração quando subimos e temos a separação quando nos fragmentamos. Experienciou, voltou, agregou. Quando faz o fragmento, separa uma pequena parte daquela consciência para criar coisas dentro daquela capacidade de consciência. O importante é agora fazer a ascensão para sair dessa limitação, que essa limitação é terrível para a alma. Vivemos numa limitação tão grande que parece que não somos nada. É como uma criança perdida num parque de diversões. Então vamos aqui para mais uma pergunta. Como ficam as almas das pessoas que provocaram aborto? Bom, nós temos que ver agora, então, quando foi provocado o aborto. Foi numa vida passada? Ou foi nesta vida? Nas vidas passadas, as pessoas que provocaram o aborto provavelmente trazem esta mácula dentro da sua alma, os seus registros, e ela quer resgatar. Geralmente ela pode pedir para ser abortada, então ela já escolhe uma mãe que vai provocar o aborto, porque ela sabe o que vai acontecer no futuro antes de encarnar, então ela escolhe. Ou então ela escolhe ser uma mãe que não tenha filhos. Embora o desejo enorme, grande, de ter filhos, não pode ter. Ou escolhe também ter doenças, como por exemplo doenças no sistema reprodutor, como câncer, problemas mais graves. E pode também ser problemas em outras partes do corpo, não somente no sistema reprodutor. Quando é um homem, ele foi uma mulher numa vida passada e
provocou o aborto, ele pode vir com problemas na sua área reprodutora masculina. O homem também tem doenças nesta área. Pode ser qualquer tipo, não importa. A penitência que a alma depois encarna e passa é o resgate, é o pagamento. A dor sempre é a moeda de troca mais valiosa. Se foi nesta vida que essa pessoa provocou o aborto, ela pode, em primeiro lugar, com o conhecimento que tem hoje, fazer uma reflexão e dizer: eu aprendi a lição, hoje eu não faria mais. Aquilo é horrível, aquilo não é bom, aquilo não é legal. Se ela realmente chega nesse ponto, ela aprende a lição, porque os erros nos ensinam. Quando nós erramos e reconhecemos o erro e adotamos a parte boa da lição, olha, daqui para frente eu vou ser ético, eu não vou mais fazer aquilo porque aquilo lá realmente não serve, aquilo me fez muito mal. Quando não é da boca para fora, mas é um sentimento real, ela já aprendeu a lição e ela talvez ainda tenha alguma parte pequena da dívida, mas muito pouco. Ela pode quitar esse resto com caridade, com trabalhar com crianças. Ou se ela tem mais filhos, então honrar essa condição de mãe amorosa, fazer uma compensaçãozinha. Ou em último caso, ainda ela pode passar por uma dor aí no final da vida e quitar essa conta de uma vez. Porque agora é a última encarnação. Não tem a próxima para quitar dívidas. Então ela pode também ter a oportunidade de quitar nesta aqui. E fazer a ascensão do mesmo jeito. Porque não existe uma sentença final definitiva. Ah, está condenado ao inferno, como dizia antigamente, né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Eternamente. Não, isso não existe. Existem as possibilidades, existe o aprendizado, existe a providência divina que a tudo provém para que nós sejamos sempre beneficiados quando nós fizermos por merecer. Tem que ter um mérito, obviamente. Se eu não faço nada, eu não vou ter mérito de coisa nenhuma. Mas se eu faço por merecer, me transformo. Quantas pessoas se transformaram durante a vida? Uma fase da vida aprontaram todas as maluquices que você podia imaginar. E depois, de uma fase em diante, se transformaram em pessoas honestas, sinceras, benevolentes, sábias, compassivas, respeitosas, amorosas. Será que vai ser condenado ao exílio, como nós já dissemos, por causa de algumas coisinhas que foi provocado nesta vida? Não, tem sempre a oportunidade. Dá para se recuperar. Se não cometeu um deslize, não tem mais chance, então para que a pessoa vai melhorar? Não tem lógica isso. É preciso oferecer oportunidades de se redimir. E as leis divinas fazem isso muito bem. Só depende de cada um. Agora, se não for feito nada, certamente que aquela mácula não vai sair de lá, vai ficar e vai pesar. Vamos aqui então para a última pergunta de hoje. É natural ter que despertar e mesmo assim vir um desânimo? Vamos entender então primeiro a pergunta. Ela quer dizer, na verdade, se é comum a pessoa que desperta, de vez em quando, entrar em desânimo. É assim que eu entendi, eu acho que é assim que ela também intencionou a pergunta. Eu diria que sim, que é natural, porque quando nós despertamos, a primeira sensação é de euforia. Todos vocês, todos nós, quando começamos a despertar, temos aquela
euforia. Parece que descobrimos a mina de ouro. Ficamos animados e queremos transformar o mundo, queremos transformar as pessoas, queremos que todo mundo saiba que tem um caminho melhor a seguir. Às vezes até extrapolamos nas intenções e até espantamos algumas pessoas próximas, né? Isso é comum. Depois tem fases. Quando caímos na real, começamos a entender que sim, é legal despertar, é muito bom. A vida se transforma, nós nos transformamos em pessoas melhores, mais compassivas, mais compreensivas, mais amorosas. E que não precisamos forçar ninguém, cada um tem o seu tempo. Vamos começar a entender melhor, porque daí nós temos a consciência mais alargada, porque o despertar é um despertar de consciência, não é de conhecimento só. Tem também uma fase que eu já falei muitas vezes, que é a fase da introspecção. Chega um ponto que nós não queremos mais muita conversa, muita festa, muito oba-oba, né? Muita coisa mundana. Então a gente começa a mudar hábitos. Onde a gente ia que gostava já não tem mais aquela satisfação de antes. Pessoas que a gente tinha muita amizade passam a ser um pouco estranhos, não fica muito gostoso ficar perto delas e a gente começa a se afastar. Pessoas que nós nunca vimos, sentimos afinidade, começam a se aproximar porque falam a mesma língua. Passamos pela fase da solitude, que a gente gosta de ficar sozinho, não é uma solidão, porque solidão dói, e solitude é gostoso, é um isolamento prazeroso. A gente se sente bem em casa, se sente bem quando está sozinho, não quer tanta conversa, não quer tanta mistura, não quer lugares tão públicos. E assim, tanta outra coisa. E temos também, sim, essa fase do desânimo. São fases. Elas não estão na ordem, cada um tem a sua ordem. Por isso eu não posso aqui dizer primeiro vem isso, depois vem aquilo. Primeiro podemos dizer que vem o despertar, e a euforia, isso sim. Depois, cada um coloca a sua ordem dos acontecimentos, dos fatos. Chega um momento que a pessoa desperta, começa a enfrentar, é que ela começa a desanimar porque ela gostaria que o mundo mudasse e o mundo está demorando para mudar. Isso é muito comum. Tem pessoas que, inclusive, se revoltam, começam a criticar, começam a duvidar do próprio conhecimento que adquiriu. E se não tem um pouco de persistência, vai desandar, como se diz, vai cair fora. É uma pena. Porque está demorando muito. Se nós temos entre 600 a 1.100 encarnações, o mundo foi crescendo, se multiplicando em termos de conhecimento, a humanidade foi trabalhando, desenvolvendo esse planeta. Entre trancos e barrancos, chegamos até aqui. Eu acredito que nós temos ali, em média, de 150 mil a 200 mil anos aqui já no planeta Terra. A maioria de nós. Claro que tem todas as possibilidades, mas a maioria está nessa faixa. Vimos esse planeta do tempo que não tinha nada, anterior à idade da Pedra Lascada, anterior ao mundo das tribais. Enfim, um planeta muito hostil e muito primitivo. E hoje temos um mundo razoavelmente bom, com tecnologias, facilidades. E estamos na última encarnação, antes do final da transição. Essa encarnação, todos nós temos uma idade.
20, 30, eu acho que tem gente que me acompanha que tem menos de 20 anos, mas vamos colocar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e algumas pessoas que até têm mais de 90. E temos esta encarnação para fechar o ciclo. Não importa se a Terra terminou a transição ou não, no momento que cada um de nós vai desencarnar. O que importa é que nós estejamos prontos na frequência, na sintonia, na vibração da nova Terra. Não importa se as coisas acontecem hoje, ou amanhã, ou ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos, e se eu desencarnar antes disso, o que importa é que eu esteja pronto. Quem continua vai desencarnar depois. Obviamente vai ter aqueles que vão desencarnar quando tudo terminou, dentro da transição. Mas por que desanimar agora? Ah, porque parece que o mundo está piorando. Não é que o mundo está piorando. Nós estamos vendo as coisas que antes não era possível ver. Por quê? Porque agora a luz aumentou e tudo se manifesta. A sujeira aparece. É como uma lupa. Aquilo que não se via antes, se vê agora. Descaradamente, as pessoas não escondem mais nada porque não tem onde esconder. Então é normal uma pessoa que desperta passar por um momento de desânimo, porque dá vontade de desistir de tanta coisa que se fica sabendo, tanta coisa que se entende, tanta coisa que se vê, porque o desperto vê mais. Desperto o que é? Está acordado, está com a consciência expandida. Aquele que está dorminhoco lá não vê nada. Para ele está tudo certo, está tudo igual, não mudou nada. Então ele nem tem motivo para desanimar, porque segue a vida dentro da mesmice. Então, respondendo essa pergunta, que é a última, é natural, sim, que o desperto tenha algum momento que ele entre em desânimo. Mas é preciso ser forte, é preciso persistir, é preciso confiar, é preciso acreditar, porque se não tivermos essa força interna para confiar, nós vamos, então sim, ter nadado o oceano todo, atravessado o oceano e morrer na praia. Mas seria uma pena. Confiar. Tudo está muito próximo. Sabemos disso. As notícias que chegam, as canalizações que chegam, os indícios que se tem, nos provam isso. Mas não vai acabar amanhã, temos aí um tempo. Transição planetária não é mudança de uma casa, é a mudança de um planeta inteiro. Não se faz num ano nem em 10 anos, tanto que foi dito aqui tantas vezes que a transição planetária tem uma duração estimada em 3 séculos. E estamos chegando ao fim. Lá por 2050, 2060 termina. Mas nós temos as tarefas da agora para fazer ainda. Temos que continuar. Vamos ser fortes, firmes e persistentes. E assim, então, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.